A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá, tudo bem, pessoal do Esperançar? Meu nome é Áureo. Esperamos que todos tenham tido uma ótima semana. Hoje vamos conversar sobre o tema Falsos Cristos e Falsos Profetas, um ensinamento muito conhecido de Jesus, presente no Evangelho de Marcos, capítulo 13, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Jesus proferiu esta frase, nos deu este ensinamento num contexto em que estava sendo questionado pelos seus discípulos sobre quais seriam os sinais de que viveríamos os finais de tempos, este tempo de transição que estamos passando. E um dos sinais é justamente a presença de falsos cristos e profetas. Profetas naquela época tinha o significado de pessoas enviadas por Deus, missionários. E Jesus nos ensina que nos tempos de transição perceberíamos que muitos se utilizariam dos conhecimentos espirituais para atingir objetivos pessoais, inconfessáveis, às vezes até inconscientes, como prestígio, poder, fama, afirmação do ego. Portanto, alguns desses objetivos podem até ser inconscientes e o falso Cristo, o falso profeta, nem sempre sabe que o é. No capítulo 21, no Evangelho segundo o Espiritismo, temos também as características dos verdadeiros missionários enviados de Deus, que são facilmente reconhecidos pelo teor de sua obra, pelas suas virtudes, pelos resultados que apresentam, pela influência benéfica de suas realizações. Neste capítulo, os Espíritos ensinam que os falsos cristos e profetas não são apenas encarnados, também há os desencarnados, espíritos mistificadores, que às vezes até tomam uma forma perispiritual falsa para te iludir. Kardec alertava muitas vezes sobre esse tipo de espírito. Nos alertava que nem toda a comunicação é verdadeira, provém de espíritos bem intencionados. Se você, pela mediunidade de evidência, ver um espírito que se apresenta com a forma de Bezerra de Menezes ou Joana de Ângeles, não necessariamente são esses benfeitores, podem ser espíritos mal intencionados que tomam esta forma para ludibriar. Mas há algo que eles não conseguem fazer. A sua emanação energética os denuncia. Então, a forma como eles te fazem sentir é um bom indicativo. E o conteúdo de sua mensagem, passando sempre pelo crivo da nossa razão. Quais seriam sinais de que estamos lidando com falsos cristos, falsos profetas? Este capítulo do Evangelho nos dá diretrizes importantes. Por exemplo, um primeiro critério, eles semeiam desunião. Então eles te estimulam a ver outros grupos com desconfiança, como pessoas não tão confiáveis e à altura dos ensinamentos que nós temos. Segundo ponto, eles te estimulam a se isolar. Então, com o fim de diminuir seu contato com novas ideias, com outras formas de viver, que poderiam fazer com que este falso Cristo ou profeta perdesse influência sobre você, ele te estimula a se isolar. Não vai te incentivar a ler outros livros, às vezes te estimula a ler um único livro, e se propõe como detentor, como intermediário de toda a verdade.
Um outro parâmetro para reconhecer um falso profeta é que eles geralmente contradizem a ciência, sejam elas exatas, humanas e biológicas. Não se preocupam em acompanhar o avanço da ciência. Um outro alerta que fez Kardec na Gênesis capítulo 1, dizendo inclusive que se o Espiritismo estivesse errado em algum ponto, teria que rever. Vejam o que está escrito no item 10 do capítulo 21 do Evangelho. Os falsos profetas sugerem medidas pueris ou impraticáveis, ou formulam um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas. Eles fazem isso intencionalmente, com o fim de dificultar o esclarecimento dos seus discípulos, de vender soluções fáceis, de te manter cada vez mais sob seu domínio. Um outro ponto importante. Todo este conteúdo tiramos do capítulo 21 do Evangelho. Prescrevem práticas ritualísticas ou extravagantes. Ou seja, eles dificultam este contato que temos com a espiritualidade, que é uma dimensão natural do ser humano. Dimensão esta que não precisa de intermediários nem de rituais para ser acessada. Mas estes falsos cristos, estes falsos profetas, colocam uma série de condições para te prender cada vez mais em suas rotinas, em seu templo, em sua estrutura de clero, de culto. Eles não estimulam a sua autonomia espiritual. Um outro ponto importante, eles são orgulhosos. Eles creem que levam um estilo de vida superior, referendado pelas escrituras religiosas, pelos livros, e passam a discriminar quem não vive, quem não se encaixa em seu modelo de família, de orientação sexual, enfim. Eles não lidam bem com a diversidade, é um outro sinal importante. Um outro critério importante para reconhecermos falsos cristos, falsos profetas. Lembrando que nem todos eles têm todas essas características, mas enfim, são parâmetros para abrirmos os nossos olhos. Outro ponto, eles são manipuladores e eles usam as duas principais forças que a manipulação geralmente recorre, o medo e a culpa. E eles estão em todas as religiões, é bom deixar isso bem claro. Então é aquele pastor que te controla, fazendo você ter medo de Satanás, ou o padre que fica te botando medo de ir para o inferno, ou o médium, dirigente espírita, que te manipula, faz você com que você haja de acordo com a sua vontade, dizendo que, por exemplo, não é ele que está pedindo, são os amigos espirituais. Assim, eles também podem dizer que se sairmos do centro espírita, da igreja, estaremos perdendo uma grande chance, perdendo a nossa vida, perdendo a nossa reencarnação, usando o medo para te manipular, como se não houvesse outras tantas possibilidades de busca espiritual e como se não fosse tão importante você ficar num local onde realmente se sentisse bem. Dessa forma, eles tendem a se cercar de bajuladores, de pessoas que não conseguem lhes dizer não ou simplesmente dizer que não concordam com suas práticas e conseguem facilmente impor as suas tendências personalistas nesses grupos. Resumidamente, temos aqui algumas características dos falsos cristos, falsos profetas, para ficarmos atentos nesses tempos de transição, terminando com o alerta do Espírito Erasto, também retirado do capítulo 21 do Evangelho. Desconfiai dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certo que uma terrível justiça os espera. Obrigado e segue o Evangelho. Olá! Hoje estamos conversando
sobre a questão 262, que está inserida no capítulo 24, chamado A Identidade dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Essa questão nos ajuda a perceber, a distinguir as características das comunicações da boa espiritualidade, distingui-la das comunicações de uma outra espiritualidade que deseja aflorar a nossa vaidade e o nosso orgulho. E aí, lendo esse capítulo, nós podemos refletir um pouco sobre as intuições, sobre como está a nossa sintonia. Então, ler e reler esse capítulo é um bom exercício para nós percebermos como estamos nos sintonizando. Esse capítulo vai nos falar que a boa espiritualidade, quando ela se comunica, ela exclui qualquer tipo de trivialidade. Então a linguagem dela não tem vulgaridade, não tem banalidade. Ela se baseia, prepondera nela a bondade e a benevolência. Ou seja, ela não vai demonstrar nem raiva, nem rancor, nem animosidade por qualquer encarnado ou por qualquer outro espírito. E da mesma forma, ela não vai instigar em nós qualquer sentimento de raiva ou de animosidade pelas pessoas que nos cercam, mas ela vai nos ajudar a compreender essas pessoas. Aí eu lembrei de um exemplo do Chico Xavier, que muitos de vocês já devem conhecer, que é o exemplo do cachorro que morreu envenenado pela vizinha. Aquele cachorro que ele tinha, que dava muito trabalho porque ele estava doentinho, mas que Chico cuidava dele com muita amorosidade. E um dia Chico chega em casa e percebe que o cachorro morreu. Depois de algum tempo, a irmã dele conta que a vizinha envenenou o cachorro, pensando que dessa forma tiraria um peso dos ombros do Chico. Chico se sente muito magoado e aí, conversando com Emmanuel, ele escuta o seguinte conselho: faça o bem àqueles que o aborrecem, ou seja, pratique o evangelho. Chico, conversando com a vizinha, descobre que o que ela mais queria ganhar era uma máquina de costura. Então ele junta as economias, dá de presente a máquina de costura e recebe um abraço de muita gratidão. E aí, nesse abraço de muita gratidão, a mágoa que ele tinha da vizinha se desfaz. Então esse é um exemplo da postura desse espírito, do Emmanuel, diante do Chico. Ele não passou a mão na cabeça no Chico, ele exortou o Chico a praticar o bem. E é nisso que se baseia toda essa comunicação, né? A gente tem algumas características. A linguagem, ela é simples e modesta. Ela não é prolixa, ou seja, ela não é redundante, ela não se enche de frases, de texto, para repetir muitas vezes a mesma informação. Eles dizem muitas coisas com poucas palavras. Eles são exatos, eles usam as palavras com exatidão. E aí, diferente da espiritualidade que quer aflorar o nosso orgulho e a nossa vaidade, eles não nos bajulam de forma alguma. Já essa espiritualidade com quem nós podemos sintonizar, eles querem aflorar isso. Eles querem aflorar o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Eles louvam as nossas ações, dizendo que somos especiais ou tentando fazer com que a gente sinta-se especial. E mesmo tendo um discurso de humildade, eles tentam fazer com que a gente se pense como alguém escolhido diante dos outros. E muitas vezes eles se utilizam de assinaturas de espíritos ditos mais famosos para nos impressionar. Então é necessário tomar muito cuidado. Um outro exemplo sobre a vida do Chico, ele conta num programa do Pinga Fogo. E eu achei interessante esse exemplo porque vai falar justamente da postura do Emmanuel, como ele se comunica, como ele se coloca para o Chico. O Chico conta que em 1941, a cunhada dele, que era viúva, o irmão dele já havia desencarnado, ela tem um problema sério, né? Um problema sério de saúde mental. E ela tem 2 filhos pequenos, mas por conta desse problema é necessário interná-la, hospitalizá-la numa instituição apropriada para isso.
E depois que ele faz isso, Chico chora, Chico fica muito triste. E Emmanuel vem perguntar o porquê da tristeza. E aí Chico fala, né, que ele ficou triste pela cunhada estar internada e ter que deixar os filhos pequenos. E Emmanuel fala, você está triste ou você está com orgulho ferido? Porque aqui nessa casa, nós todos temos a possibilidade de ajudar muitos irmãos que estão sofrendo por processo de obsessão. E para sua cunhada foi necessário interná-la numa instituição de saúde. Não é orgulho ferido por ter que pedir ajuda a uma instituição de saúde onde ela vai receber cuidados, não poder ajudá-la aqui? Aí Chico disse que sim, assume que sim, mas mesmo assim ele pede que ela retorne para casa, que ela possa ser ajudada lá e retorne, porque ela tem filhos pequenos. E aí Emmanuel fala, ela vai retornar no tempo certo. E lá ela vai receber a ajuda necessária, né? É como se estivéssemos num palácio da justiça. Há processos, e processos que não podem ser adiantados, que têm o seu tempo certo. Chico compreende, mas mesmo assim ele insiste. Mas ela tem filhos pequenos, e eu sofro porque ela é minha irmã. Emmanuel novamente tenta trazer Chico à lucidez do Evangelho. Quando é que você ficou triste pelas todas as outras 300 irmãs que estavam lá internadas? Elas também são suas irmãs. E a dor da família Xavier não é maior do que a dor da família Pires, Campos, Siqueira, das famílias cujas mulheres estão internadas lá. E se a sua preocupação são os filhos dela, então cuide deles, se responsabilize por eles, coloque em prática o Evangelho. E esse é um exemplo de um espírito que não passou a mão, de um benfeitor que não passou a mão na cabeça do Chico, que não colocou ele como mais especial por ele estar triste pelo presente da cunhada, pelo que ela precisava passar naquele momento presente, e o exortou ao trabalho, à disciplina, ao estudo, à benfeitoria. Então, acho que esses dois exemplos do Chico, eles nos ajudam a perceber como essa comunicação, que não está aqui para nos enganar, mas para nos disciplinar nesse caminho de ressignificação do nosso espírito, de aprendizagem. E aí, eu acho que é importante a releitura desse capítulo, porque para que a gente também não se deixe enganar, é necessário estudo. E reler esse capítulo é estudar, para compreender melhor como ocorrem essas comunicações, como estão as nossas intuições e o nosso próprio desenvolvimento dentro da espiritualidade, dentro da prática do bem, dentro da caridade. Então, acho que eu finalizo esse capítulo convidando todos a refletirem como é que nós estamos. Será que nós deixamos semear a raiva e o rancor das nossas emoções? Então, quando alguém nos faz mal, nós nos deixamos levar por essa animosidade, e é uma animosidade que a boa espiritualidade não prega. Será que a gente se considera um pouco acima das outras pessoas? Isso também é algo que não é pregado pela boa espiritualidade. Nós não estamos aqui para sermos melhores. Se nós temos que nos comparar, que seja com o nosso próprio percurso. Como é que nós estávamos há 1 ano? Como é que estávamos há 10 anos? Como é que estávamos no começo dessa jornada, quando reencontramos com os ensinamentos do Espiritismo, ou com os ensinamentos da religião com a qual nos identificamos, ou com o trabalho de caridade, de fraternidade com o qual nos identificamos? Como é que estamos nesse percurso? Se seja para nos compararmos, que a comparação venha conosco, com o nosso percurso pessoal e não com os outros. E como nós reagimos aos elogios? Será que eles afloram a nossa vaidade? Porque é bom sim receber elogio, e é bom perceber que nós temos o mérito do estudo, do aprendizado, do esforço de tentar nos melhorar. Isso é bom, mas isso não pode nos colocar acima de ninguém, porque estamos todos juntos nessa jornada. Então que possamos reler o capítulo, estudá-lo, cuidar da nossa sintonia. Obrigada e tenham todos uma boa semana. Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem.
em seus lares. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Esses são versos do grande poeta Fernando Pessoa. E ele, como poeta, admitiu ser um fingidor. Mas nem todo que finge vai admitir isso. Aliás, creio que só os poetas. Mas aquele que se diz um profeta e é um fingidor de Cristo, nunca vai admitir ser esse fingidor. E é por isso que no Evangelho tem um capítulo só para isso, para a gente poder prestar atenção em quem está fingindo, em quem é um verdadeiro profeta e quem é um mau profeta, um falso profeta. Então o Evangelho vem nos dizer: pare, reflita, ouça direito, tente compreender bem aquilo que está sendo dito. Faça questões, né? Assim como os poetas costumam fazer. Entre em si mesmo, reflita sobre suas ideias e veja se tudo aquilo que estão dizendo para você, dizendo que Cristo disse, se é verdadeiro, se aquilo atinge sua paz interior. Às vezes a gente quer ouvir uma coisa e esses falsos profetas trazem aquilo que a gente quer de verdade ouvir, mas que nem sempre é uma coisa boa para nós, né? A gente às vezes se engana, se auto-sabota, não consegue ouvir críticas sobre nós mesmos. A gente só quer ouvir as coisas boas. Será que esses falsos profetas às vezes não vêm nesse ponto atingir a nós mesmos? E por que querem que a gente identifique um falso profeta de um verdadeiro profeta? Por que nós precisamos identificar quem é falso e quem é verdadeiro? Para a gente poder comer os bons frutos das boas árvores. Para a gente poder se alimentar dos bons frutos e das boas árvores. O verdadeiro evangelho é bom para atingir a nós mesmos. As boas lições, né, os bons profetas são aqueles que fazem os outros melhorarem. Não querem apenas melhorar a si mesmo. Buscam os outros, buscam dar os seus frutos, os bons frutos. Nós precisamos nos alimentar desses bons frutos. Segundo o Evangelho, o verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Então, aqueles que verdadeiramente levam Cristo em suas palavras, também levam em suas atitudes. A grandeza é visto por aquilo que a gente faz, não por aquilo apenas que a gente fala. E nós, como cristãos, já temos um grande exemplo, que é Jesus. Nele que devemos nos pautar. Claro que tantos outros profetas de Cristo reais vieram para nos ensinar, para afirmar que a palavra de Cristo vale a pena,
e que podemos seguir esse exemplo e nos fazer melhores para melhorar o mundo. São vários exemplos: Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, Papa Francisco. São pessoas que, Chico Xavier, que nos edificam, transformam o outro com os frutos que eles ofertam para nós. Mas eles não ofertam esses frutos de maneira a alardear esses frutos. Eles são sempre descobertos, né? Eles não estão levando a mensagem de Cristo dizendo que são a mensagem. Quando você se diz mensageiro de Cristo, você está dizendo, esses falsos profetas estão dizendo, estão se comparando ao Cristo. Estão dizendo que tem todas as virtudes que o Cristo tinha. Por isso que devemos desconfiar sempre. A pessoa está encarnada e se comparando com o maior espírito que desceu na Terra. Se essa pessoa se diz se essa pessoa diz que traz as coisas de Cristo, ela precisa agir como Cristo, precisa ter todas as virtudes de Cristo. Não basta, falta uma virtude que ele não tem, mas vamos acreditar nesse profeta. Não. No Evangelho diz: se tirardes uma só das virtudes do Cristo, não tereis mais o Cristo. Então esse profeta que se diz que leva a palavra de Cristo está se comparando com Cristo. E nós devemos fazer essa comparação. Será que é verdade? Será que podemos acreditar em alguém que tem esse ego inflado, se dizendo tão bom quanto foi Cristo? Todos esses exemplos que eu dei, e o próprio Cristo não falava isso. Então devemos sempre estar atentos. Para relembrar uma outra poeta, uma poetisa que eu gosto muito, a Cora Coralina, né, que está escrito aqui nesse painel: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Nós nos alimentamos de boas coisas para poder também alimentar os outros, e não para a gente se achar melhor. Aquele que sabe deve transferir o seu conhecimento, senão de nada vale a pena o conhecimento. E deve aprender o que ensina, deve praticar aquilo que está falando. Uma das poesias da Cora Coralina diz muito bem isso. Ela diz: alguns vêm a mim, como a gente procura os profetas. Ela diz: alguns vêm a mim, querem a palavra, o incentivo, a apreciação. O que dizer a um jovem ansioso na sede precoce de lançar um livro, tão pobre ainda na sua bagagem cultural, tão restrito o seu vocabulário, enxugando lágrimas que não chorou, dores que não sentiu, sofrimentos imaginários que não experimentou? Falam exaltados de fome e saudades, tão desgastadas de tantos já passados. Primário nos rudimentos da sua escrita e aquela pressa moça de subir, alcançar estatura de poeta, publicar um livro. Oriento para a leitura, reescrever, processar seus dados concretos, não fechar o caminho, não negar possibilidades. É a linguagem deles, seus sonhos. A escola não os ajudou, inculpados eles.
quando um jovem poeta vai procurar ela, ela orienta para leitura, para reescrever, processar seus dados. E é para isso que devemos identificar os bons profetas. Os bons profetas estão por aí, sem fazer marketing, sem se alardear, eles vão sendo descobertos. E eles têm a sua própria missão, fazem aquilo que sentem por dentro do coração deles. Às vezes é difícil imaginar, olha, por exemplo, a irmã Dulce, que ajudava os pobres, ajudava pessoas em estado de uma calamidade muito grande, pessoas comidas por ratos, pessoas com depressões incríveis, pessoas que admitiam viver num necrotério, pois estavam sendo acudidos ali no necrotério, do que viver na rua. A irmã Dulce resgata isso, traz o exemplo dela, o exemplo de perseverança, sem alardear ser profeta de nada. Alguém precisava ajudar, ela ia lá e ajudava. E é isso que devemos fazer. Os bons profetas têm que nos inspirar. E os falsos profetas temos que deixar de lado. Já que eu falei de poesia, Fernando Pessoa, Cora Coralina, eu peço licença para ler uma poesia que eu fiz, inspirado neste evangelho. A alma necessitada sabe que toda ajuda é sagrada, ainda mais se ela é alimentada de amor, de atenção, de devoção. Quando o acolhimento atinge o coração, de muitas coisas abrimos mão. Do ego, das frescuras, das amarguras. Quando nossa alma se sente segura, não fazemos nenhuma censura em busca da cura. Abrimos mão de todo e qualquer critério. Nos sentimos bem num galinheiro, num necrotério, se o acolhimento espiritual é um refrigério. Então, cuidado com os falsos profetas. Os bons têm a alma discreta. Suas virtudes e atitudes são descobertas, pois o Cristo está em quem persevera e insiste na caridade, na benevolência, na indulgência e assiste. E do amor nunca desiste. Sei que vai nascer num berço de palha e luz, uns olhos assim tão nus, cheios de pureza. Sei que vai crescer e lindo será demais, e eterna será sua paz e a sua grandeza. Sei que vai fazer o cego enxergar a cor, o doente esquecer a dor, e uma alegria acesa invadirá seus passos por sobre a natureza, num só de seus abraços. Sei que vai chamar de Pai toda a perfeição, o
universo exprime. Sei que vai contar que a morte é como um portal, que o homem é imortal e a vida é um sol sublime. Sei que o vão amar as viúvas e os ladrões, os órfãos e os anciões, e não haverá mais crime, porque esse amor não é pouco, porque jamais se exime de amar também os loucos. Sei que vai chorar, medo de nos perder, a dor de nos ver morrer, negando-nos a lida. Sei que o vão içar no mastro da ingratidão, covardes e tolos são. Vão lhe deitar feridas, envenenar-lhe a sede, querer calar-lhe a vida e o pendurar na parede. Ensinar a ler por infinitas vezes as letras da alma e vai soletrar amor num berço de palha e luz, uns olhos assim tão e vai se chamar Jesus.